Muito bem, então. Vamos nessa? Vamos aplaudir a Jesus, firmes, fortes. Eu quero falar com vocês hoje sobre agradar a Deus pela fé. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 16, diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, sem fé, a única coisa que agrada a Deus é a fé. Porque quando você tem fé realmente direcionada a esse Deus, você acaba vendo que você realmente está crendo que esse Deus existe. Se a fé ainda não está ativada no cristão, é porque ele não tem a certeza de que esse Deus existe e que esse Deus realmente é tudo aquilo que a Bíblia diz. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 18, fala de um homem que era paralítico há muito tempo. Então, a multidão estava lá, Jesus tinha chego, Jesus estava pregando, fazendo milagres, e os amigos desse homem pegaram ele na maca e levaram esse homem até Jesus. Mas chegaram lá, viram todo tipo de pessoas atrapalhando, não conseguiam entrar, então eles tiveram uma ideia, passaram esse homem pelo telhado. Jesus estava dentro de uma casa, eles conseguiram ir pelo telhado, passaram a maca pelo telhado para chegar até Jesus. Porque o próprio paralítico entendia que ele queria ficar de frente com Jesus. Mas algo impressionante aconteceu, porque Jesus nessa passagem não disse: olha, a tua fé te salvou, como Jesus sempre dizia para as pessoas. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, seja feito conforme tu queres. Não. Jesus disse, por causa da fé deles, em outras palavras, Jesus estava dizendo, por causa da fé dos teus amigos, é que você está sendo curado. Isso quer dizer que a fé de várias pessoas juntas atingem muito mais o coração de Deus que muitas vezes uma fé só. Se eu tenho uma fé, você tem outra fé, o outro tem outra fé, todos no mesmo conjunto mental, na mesma disposição de espírito, em relação a alguma coisa, é bem provável que Deus atenda de forma mais rápida. É por isso, quando alguém está doente, as pessoas dizem, não, vamos fazer uma corrente de oração, mobilizam a nação, mobilizam a cidade, mobilizam os familiares, porque não só a oração chama a atenção de Deus, mas algumas daquelas pessoas que estão orando, estão acreditando que aquela pessoa vai ficar curada. Muitas vezes nós encaramos Deus como um derrotado. Quando a gente não dá crédito a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida e pelas coisas que ainda estão por vir, quando nós encontramos necessidades, dificuldades e nós não acreditamos realmente que esse Deus é um Deus que pode fazer, é como se nós estivéssemos vendo um Deus derrotado. Um Deus sem poder, um Deus que não consegue fazer nada. Porque quando a gente duvida que esse Deus realmente pode fazer grandes coisas, então a gente está dizendo, olha Deus, eu sei que você está na Bíblia, eu sei que você está em algum lugar, mas eu realmente não creio que tu podes fazer. Em outras palavras, por quê? Porque a pessoa não tem fé que essas coisas são possíveis. E por que as pessoas muitas vezes acabam desacreditando? Porque elas querem a resposta imediata. Elas têm uma necessidade, então elas vão orar, elas acreditam que têm fé, mas a coisa não acontece na hora. Então, elas acabam ficando desanimadas e quando vem outro problema, a outra dificuldade, elas não têm mais força para continuar. Porque desanimaram, pararam na metade do caminho. O apóstolo Paulo falou, se você não desanimar, aí vai acontecer. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, algo impressionante. Os apóstolos estavam andando, estavam navegando, então Jesus estava na beira do barquinho, estava dentro do barco, mas estava no cantinho, dormindo. Estava lá, era um pequeno barco, ele estava lá, talvez encolhido, meio com frio, dormindo ali, e aconteceu que veio a tempestade. A tempestade batia daqui ou dali, batia. Então, as pessoas ficaram apavoradas. Jesus, tranquilo, dormindo. A palavra de Deus, Jesus estava dormindo, estava descansando. Aconteceu que esses homens acabaram acordando Jesus, apavorados. Jesus, olha aí essa tempestade. Jesus olhou para eles e disse, tranquilos, fiquem tranquilos. Não, Jesus não falou isso. Jesus fitou eles e disse, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos
homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus, quando antes de se levantar e repreender, Jesus falou para eles ainda deitados. Jesus não precisa movimentar nada para que as coisas aconteçam. Jesus é Jesus. Ele estava ainda deitado quando falou isso para eles. Olha, homens de pequena fé. Jesus não saiu levantando rápido, não ficou apavorado que tinha tempestade, não. Jesus tinha fé no Pai. Jesus tinha fé no Deus. Pela fé de Jesus, a tempestade parou. Mas ele fez uma cobrança direta às pessoas. Ele disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Em outras palavras, por que vocês estão me desagradando com essa pequena fé? Por que vocês estão me desagradando? Porque vocês não têm fé para que essa tempestade pare? É impressionante. Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu ainda era bombeiro, nós fizemos um projeto para conseguir uma ambulância na Itália. Todo tipo de argumento que nós não iríamos conseguir, todo tipo de argumento que não daria certo, as pessoas atacando contra a maré, pessoas que precisavam estar apoiando o nosso projeto não apoiaram, pessoas até mesmo da própria delegação, da própria instituição estavam contra o projeto, porque eles acreditavam que nós nunca iríamos sair daqui para ir até a Itália levar um projeto para um chefe de Estado. Mas o interessante é que eu e mais 2 amigos acreditamos nisso. Nós saímos a recolher assinaturas nas escolas, nós fizemos um grande projeto, fomos para a rádio, e mesmo assim, com tudo pronto, as pessoas ainda não acreditavam. Alguns falavam: olha, é mais fácil descer um disco voador aqui no lado do quartel do que vocês irem para a Itália. Todo tipo de coisa para nos desanimar aconteceu. Mas eu sempre acreditei que essas coisas eram possíveis. E não só isso, eu acreditei que era possível ir sem pagar um centavo. Então aconteceu que nós trabalhamos firmes e nós embarcamos, fomos até a Itália e entregamos o projeto a um chefe de Estado. Não só isso, passamos quase 20 dias na Itália. A entrega desse projeto para o chefe de Estado foi apenas uma tarde. Nós tivemos depois quase aí uns 20 dias praticamente livres, visitando várias regiões da Itália, visitando castelos, percorrendo os quartéis lá na Itália, pessoas que já estavam nos esperando lá, pessoas da associação, pessoas italianos, pessoas que realmente nos apoiaram nesse projeto. Por que isso aconteceu? Porque nós éramos bons? Porque nós realmente tínhamos todos os contatos? Não. Porque Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de bondade. Quando você tem fé nesse Deus, as portas Ele abre. Ele abre um caminho mesmo quando você não vê um caminho. Quando você não vê que as coisas estão dando certo, Deus já está trabalhando lá na frente. Deus já está movimentando lá no outro lado do mundo alguém para te ajudar. Isso aconteceu. Eu acabei vendo essas coisas com os meus olhos, não só nenhuma vez, mas as 3 vezes que eu pude ir para aquela região, eu sempre vi a bondade de Deus e o poder dele sobre a minha vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, fala: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Apóstolo Paulo ainda fala: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Prove para ver se realmente você está na fé. Analise a sua dificuldade e veja o quanto a sua fé pode ultrapassar essa dificuldade. Coloque a ação atrás da sua fé. Muitas vezes nós queremos agir primeiro e ter fé depois. Não. Primeiro vem a fé e depois você vai com a ação atrás. A fé que vai abrindo o caminho. Por que a fé vai abrindo o caminho? Porque o nosso Deus é que sonda o nosso coração. E Ele vai abrindo o caminho conforme o tamanho da sua fé. Que na verdade nem é sua, mas é algo que Ele nos deu, é o poder que está em nós. E Ele diz: olha, conforme o poder que está em vós, o poder que Ele deu, conforme a fé que Ele repartiu para cada um. Use isso para ir além, use isso para ir avante. Nós temos muitas vezes que nos preencher de fé e ir adiante.
Eu lembro uma vez nós tínhamos um carro, um Santana azul, eu já falei algumas vezes desse carro aqui, né? Eu tenho trauma de Santana azul, qualquer carro azul que passa me dá um trauma, né? Eu sou meio traumatizado com esse negócio. O carro do nosso irmão que também é azul, às vezes eu tenho um trauma dessa cor. Porque nós tínhamos um Santana azul, não fazendo propaganda contra, mas aconteceu que esse carro acabou dando muitos problemas para a nossa vida. Ele estava mais parado do que andando, estava mais na garagem do que andando, né? Os mecânicos me adoravam grandemente, eles não podiam me ver, eles me abraçavam, eles conversavam comigo, eu não entendia o porquê, mas simplesmente porque esse carro andava mais na mecânica do que na minha casa. Então um dia nós fomos para Joinville num culto do pastor Luiz, isso há muito tempo atrás, no tempo das vacas magras, como diz o outro, e assim eu tinha um certo dinheiro para abastecer o carro, mas eu queria impressionar na época a minha namorada, que era minha esposa. Na época ela era minha namorada, né? Hoje é minha esposa. Eu queria impressionar ela, então eu peguei algum trocadinho que eu tinha e eu disse, eu vou encher o tanque desse carro. Parei no posto, completa, ele foi completando e botando álcool, botando, e aquilo não parava mais de encher, deve ter uns 200 litros desse veículo, porque ele está enchendo toda a vida e não para de encher. Sei que é bom, mas já tinha ultrapassado quase o valor do dinheiro que eu tinha, mas tudo bem. Chegou a um ponto, de tanto que ele forçou lá o combustível, acabou aparecendo na tampa que estava cheio. Então nós saímos para ir a Joinville. E fomos andando e eu acabei percebendo que o ponteiro de combustível, que não marcava muito bem, ele ia baixando muito rápido. Então, quando eu olhei pelo retrovisor, tinha um risco de álcool fora no asfalto. Em outras palavras, o tanque estava furado, né? Por mais que você colocasse combustível ali dentro, aquilo ia vazar até o carro parar. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós temos também um tanque furado dentro de nós. Nós gostamos de nos alimentar 3, 4 vezes por dia com uma comida bem quentinha, uma comida saborosa, mas nos alimentamos, o nosso espírito, com uma comida fria, um sanduichinho frio. Então, nós temos que aprender a alimentar o nosso espírito também com 4 refeições diárias quentinhas, que se chama oração. Essa oração, ouvir pregações, conversar sobre as coisas de Deus, ler a palavra, isso vai ser refeições quentes para o seu espírito. E você vai adquirir muito mais fé. Porque lembre-se, nós somos como um tanque de combustível furado. A nossa fé vai enfraquecendo conforme nós vamos andando. Se você não estiver sempre injetando combustível na sua fé, você vai enfraquecer, você vai ficar fraco e você não vai conseguir andar adiante. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, fala: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Escute pregações. Nós temos o site da Jesus Vida, você que está nos assistindo pelo vídeo. Entre lá, peça a oração, escute as pregações, não apenas no domingo, quem está aqui, escute durante a semana. Eu mesmo, a minha esposa sabe disso, chego a me escutar de 3 a 4 vezes por semana a mesma pregação que eu faço aqui. Porque eu acabo percebendo que as coisas que eu falo aqui, quando eu escuto as pregações, eu digo, como é que eu falei um negócio desse? Eu não lembro de ter falado. E as minhas próprias pregações acabam me fortificando. Escutem outros pastores também, desde que sejam pessoas que coloquem você para cima, pessoas que não cobrem de você, mas pessoas que te mostrem o caminho certo para você seguir, para que você possa preencher o seu coração de fé, o seu coração de esperança. Lembre-se, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, escute as pregações, aí você vai começar a entender o que os servos de Deus estão falando para você. Agora, como essa semana agora foi semana de chuva, todo mundo apreensivo, vai dar enchente, não vai, inundação, o que vai acontecer. O interessante é que na época, agora no Japão, aquele tsunami que deu, que é bem diferente de uma enchente que acontece, mas é algo que vem de repente e vem de forma inesperada. Eles não esperavam aquele tsunami. Mas quando aquilo veio, eu estava vendo um documentário sobre o tsunami do Japão, um documentário exclusivo sobre isso, e é impressionante você ver a força
da água, levando caminhões, levando coisas gigantescas e pesadas como se fosse simples isopor. A palavra de Deus diz em Isaías 59:19, diz assim: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que até mesmo as bênçãos podem vir para a sua vida de forma impetuosa. As bênçãos que Deus tem para você são como torrentes de água. As bênçãos que Deus tem para a sua vida vai inundar o seu ser. É como um tsunami, pode chegar a qualquer hora. Sem você perceber, chega uma grande bênção na sua vida. Chega algo que vai tirar da doença, chega algo que vai tirar da escassez financeira, chega algo que vai deixar o seu casamento muito mais feliz, chega algo que vai colocar os seus filhos no caminho, porque as bênçãos de Deus são como tsunami. É gigante, nada pode parar as bênçãos de Deus. Não há altura, nem principados, nem potestades, nem profundidade, nem alturas, nem anjos, nenhuma outra criatura, como diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nada pode nos separar, isso quer dizer que nenhuma bênção que Deus tem para nós pode ser parada. Quando Daniel estava lá orando durante 20 dias praticamente, Deus mandou um anjo para interceptar a bênção que Deus tinha mandado para Daniel, porque algo tinha parado essa bênção. Eram os inimigos, tinham parado no meio, não sei aonde, no espaço sideral, em uma outra esfera aí, entre o céu e a terra, mas eles tinham parado. Daniel orava, mas a mensagem não chegava. Deus não deixou essa mensagem pela metade. Deus mandou o seu próprio arcanjo Miguel para fazer com que essa bênção chegasse até Daniel. Hoje nós temos o nosso Jesus que intercede por nós. Hoje nós temos a ligação direta por Jesus e nada pode parar o nosso Jesus. Nada. Se Deus prometeu a bênção para a sua vida, ela vai se cumprir. Talvez a sua bênção saiu do céu ainda hoje. Talvez vai demorar 20 dias para chegar. Talvez a sua bênção vai demorar 10 anos para chegar. Mas Deus já deve ter mandado ela para você. Agora, se você parar e não acreditar nessa bênção, não acreditar nessas coisas que Deus tem feito para você, perder a fé, é como se você não estivesse agradando Deus. Porque a fé é a convicção das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Você não está vendo o que vai acontecer na sua vida, mas você tem a certeza que vai acontecer. Isso se chama fé. Porque se você vê, então não é fé. Quando você vê uma coisa, então não é esperança. A esperança é quando você não está vendo. Então é isso que agrada a Deus. É isso que anula o que diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso vai se tornar em com fé é possível agradar a Deus. A determinação é algo impressionante que nós temos que ter. Viver com excelência, não só para as coisas da nossa casa, não só para deixar nossa casa bonita, deixar o nosso carro em dia, deixar o nosso emprego excelente. Não. A nossa determinação e excelência tem que ser também para as coisas de Deus. Porque Jesus falou, se tu buscares as coisas lá do alto, então todo o resto será acrescentado. Quando você busca Deus com excelência, isso acaba te transformando em alguém excelente. Então a sua casa fica melhor, o seu carro fica melhor, a sua família fica melhor, o seu emprego fica melhor. Por quê? Porque você é inundado com as grandezas de Deus, porque você tem fé e buscou a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. É tudo uma corrente, é uma ligação extraordinária no mundo espiritual. Nós temos que entender quais são esses elos que nos fazem ir para a frente e que nos fazem estar conectados diretamente com Deus através de Jesus. Existe uma mulher, a gente tem acompanhado ela pela televisão, é uma senhorinha já, de idade, e ela conta a história da vida dela, que desde criança ela sofreu muito com a mãe dela, com o pai. Ela teve dificuldade quando era mais nova, teve que fazer doces para vender para fora. Muitas vezes cortaram a energia elétrica da casa dela, cortavam a água, ela tinha que ajudar lá, a dar um jeito, até gato ela fez para ligar a energia elétrica, para tentar
ajudar os filhos, as filhas, tal, e assim por diante. Depois acabou, o marido abandonou ela, o marido maltratava ela, enfim, todo tipo de situação essa senhora passou quando era nova. A verdade é que muitas pessoas não acreditaram nela, mas ela sempre acreditou que Deus tinha o melhor para ela. Então hoje, a Palmeirinha Norte, que todos conhecem, hoje ela trabalha no canal da Fox, né, canal bem simples. Ela está com 80 anos de idade. Hoje ela está no lugar onde ela talvez nunca imaginou no passado, mas ela está hoje num lugar excelente. Está trabalhando numa empresa de televisão, Edson, mas ela tem 80 anos, não interessa. Ela está lá, está agradando as pessoas a amam, e ela hoje é uma pessoa realizada porque ousou crer que um dia seria possível. Eu fico imaginando se a Palmeirinha tivesse dado ouvido àquelas pessoas, Palmeirinha, larga isso tudo, vai trabalhar de empregada, não vai fazer aí o seu trabalho, não vai vender os seus doces para fora. Como seria a vida dela hoje? Esses dias estávamos vendo um programa onde ela disse, perguntaram para ela, Palmeirinha, se você não estivesse na televisão, onde você estaria agora? Ela disse, estaria fazendo os meus doces salgados para vender para as pessoas. A determinação é gigantesca dessas pessoas. Ontem mesmo estávamos vendo na televisão alguma coisa em relação às inundações. Então uma senhora também de idade, muito sábia, ela disse, olha, quando a água entra, eu saio. E quando a água sai, eu entro, limpo e começo de novo. Enquanto uns ficam reclamando, chorando, falando que perderam tudo, essa senhora de idade falou algo surpreendente. Quando a água entra, eu saio. Quando a água sai, eu entro, limpo tudo e começo novamente. Irmãos, você é grande, irmãos. Quando você crê em Deus, as coisas realmente acontecem para você. Em 1 Coríntios 13:2, a palavra de Deus diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é algo impressionante que nós temos que ter, que acompanha a nossa fé. O sangue de Jesus nos inundou de maneira grandiosa. Há 2.000 anos atrás, aquele sangue não caiu em vão na terra. Há 2.000 anos atrás, aquele sangue invadiu o seu coração. Há 2.000 anos atrás, aquele sangue invadiu as suas artérias. Hoje, nós temos o sangue de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo. E é isso que nós temos que aprender. Deus está conosco em todo o tempo. Jesus está dentro de nós e o DNA dele está em nossas veias. Nós temos hoje o sangue de um verdadeiro campeão. Não porque somos os bons, mas porque o sangue que flui hoje em nós é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 12:3, a palavra de Deus diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Se antes você estava longe, hoje está próximo de Deus por causa do sangue dele. Você que está aí nos ouvindo, que está nos ouvindo em casa, pela internet, pelo vídeo, lembre-se, se você ainda não aceitou Jesus, é hora de você reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. É hora de você entender essa grandeza que vai te levar a lugares distantes. É hora de você entender que isso não é algo fictício, que isso realmente existe e que Deus tem grandes coisas reservadas para a sua vida. Deus quer te levar para lugares maravilhosos, lugares onde você nunca sonhou. Ele quer te fazer feliz, não somente no céu quando você estiver lá, mas Ele quer te fazer feliz também aqui nessa terra, para que você possa inundar as pessoas com essa luz de Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, procure uma ótima igreja baseada na Bíblia e Deus vai te levar para lugares gigantescos que você jamais sonhou na sua vida. Quem crê os faladores, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 2.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero
quero a sua esperança e a sua paz renovada para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.